but their peculiar looks are the result of their ability to adapt to this remote part of the planet. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 20 animais mais feios do mundo. The strange mata-mata is carnivorous like most other turtles. Nessa lista, veremos criaturas de aparência mais infeliz que o mundo animal tem a oferecer. Você pode até achar algum deles fofos ou únicos, então não leve nada para o lado pessoal. Qual o animal mais feio que você já viu? Conta aqui nos comentários. Número 20. Axolotl. Estamos esperando um pouco de resistência a essa escolha por parte dos fãs de Minecraft. Mas olha, na minha opinião, existe o feio bonitinho. It's named after an Aztec god who escaped death by morphing into this amphibian shape. Os axolotes pertencem à família das salamandras e são pedomórficos, o que significa que o seu desenvolvimento é atrasado. Eles têm olhos sem pálpebras e os seus órgãos respiratórios são totalmente exibidos nas laterais das suas cabeças. Eles são bastante pesquisados, pois possuem incríveis habilidades regenerativas, como regenerar membros. Então é um bom motivo para estarem nessa lista. Harnessing this healing ability for humans would be a breakthrough. Embora alguns possam ser considerados um tanto adoráveis, isso pode ser por causa de todos aqueles bichos de pelúcia e desenhos animados. Eles não são tão atraentes. Na verdade, eles são meio esquisitos. For many in Mexico City, axolotls have come to symbolize the connection between humans and the natural world. Número 19. Isópode gigante. Algumas dessas criaturas realmente são coisas de pesadelo. Na verdade, os parasitas encontrados em monstros mortos no filme Círculo de Fogo podem ser confundidos com essas criaturas. Os isópodes pertencem à família dos crustáceos e possuem exoesqueletos segmentados, 14 membros no tórax e 10 apêndices respiratórios abdominais. Existem cerca de 10 mil espécies de isópodes. E eles existem há pelo menos 300 milhões de anos. O isópode gigante pode crescer até 36 centímetros, e o maior registrado tem 50 centímetros de comprimento. Eles têm olhos compostos com cerca de 4.000 facetas. Eles são necrófagos encontrados principalmente nas profundezas escuras do oceano, então não podem te machucar. Ou podem. Número 18. Galinha Dongtao. Também conhecido como a galinha dragão, o Dongtao é uma raça rara que foi originalmente criada exclusivamente para a realeza. Dongtao is a rare breed, exclusive to one small village on the outskirts of Hanoi. Honestamente, parece que a cabeça dessas galinhas estão derretendo e elas têm gota grave nas pernas. Aparentemente, a sua carne é deliciosa e eles são animais de estimação adoráveis e põem ovos finos, mas escassos, se não forem esmagados acidentalmente com os pés enormes da galinha. Um par de Dongtaos pode custar $2.500, então é melhor você ter certeza de que quer essa ave assustadora por perto, caso decida investir. While the chicken's popularity is mostly still contained to Vietnam, interest around the world is growing. Número 17. Morcego de cauda livre angolano. Às vezes, é bom que os animais sejam noturnos. A escuridão disfarça sua feiura. O morcego de rabo livre angolano não vai ganhar concurso de beleza tão cedo. Parece que o seu crânio está empurrando o seu rosto para fora, como se o morcego soubesse que não é atraente e estivesse tentando retrair o seu rosto, mas o seu corpo não permite. Eles são criaturas pequenas, com cerca de 11 centímetros de comprimentos e lábios estranhamente enrugados. Eles foram declarados uma espécie de menor preocupação, o que significa que são abundantes e não correm perigo de extinção. Portanto, não se preocupe, porque tem muito morcego feio por aí. Número 6. Rã titicaca. A ameaçada de extinção rã do Titicaca, além de ter um nome que faria as crianças rirem, às vezes é chamada de rã escroto, um nome que faria os adultos rirem. O apelido se refere à pele solta do sapo. The loose, baggy skin of the Titicaca water frog increases its surface area. Há um esforço contínuo para reverter o declínio da espécie, especialmente depois que cerca de 10 mil deles morreram misteriosamente em 2016. Eles têm carinhas fofas de sapo, mas a fofura para por aí. Eles têm tanta pele solta que parecem ter perdido peso rapidamente e a área do estômago parece uma autópsia aberta. Honestamente, qualquer criatura viva chamada de escroto não pode ser atraente. Número 15. Elefante marinho. As espécies mais antigas são bem interessantes. O elefante marinho existe entre 2 e 5 milhões de anos, desde o período Plioceno. They're colossally large, with a big bull weighing up to 5,000 pounds.
Eles recebem o nome da probóscide, ou apêndice saliente nas faces dos machos que se assemelham a um tronco. Tem muitas funções, mas entre elas produz uma chamada de acasalamento. É usado como um sinal de domínio, juntamente com certas posturas durante a época do acasalamento. A única coisa que chama a atenção é a sua falta de atratividade. Realmente parece um daqueles alienígenas horríveis e áspero de Guerra nas Estrelas, ou um velhinho bem assustador. Número 14. Tartaruga mata-mata. Alguns animais parecem terem sido pisoteados. A mata-mata sul-americana tem uma cabeça plana em forma de triângulo, vários barbilhões faciais, órgãos sensoriais e um apêndice em forma de chifre no seu focinho. Its mouth is like a mailbox, even if it doesn't look like one. A aparência é provavelmente uma ajuda de camuflagem, já que a sua carapaça se assemelha à casca de árvore e a sua cabeça se assemelha a folhas secas. Eles comem em um movimento de sucção com o encolhimento de sua faringe, e o seu ritual de acasalamento envolve o movimento das suas cabeças sexys. Eles parecem constantemente culpados ou tramando alguma coisa. Its name, Mata Mata, simply means kill. Número 13. Caranguejo-aranha japonês. O que você ganha quando combina uma aranha com um caranguejo? Pesadelo. Realmente, isso parece um caranguejo normal, mas com pernas incrivelmente longas e assustadoras. A sua carapaça mede aproximadamente 30 centímetros, enquanto a envergadura das suas pernas pode atingir até 3,5 metros, pois as suas pernas continuam a crescer mesmo na idade adulta. Eles não são muito fortes, mas contam com a sua aparência para afastar os predadores. Na verdade, as suas pernas não são fortes devido ao seu comprimento, e ocasionalmente são arrancadas por polvos, para lanches. Provavelmente não seria exagero dizer que A.G. Wells viu um desses antes de imaginar os alienígenas para a Guerra dos Mundos. Número 12. Mosca da fruta. Aqui está um que todo mundo já viu, mas talvez não de perto. As moscas da fruta são a ruína da existência de qualquer cozinha no verão. These flies cost farmers millions all around the world. Elas se reproduzem muito. Na verdade, elas podem colocar até 500 ovos por vez e preferem a umidade, como produtos amadurecidos ou drenos. Se você não tomar cuidado, está ingerindo bastante larva. Além de ser o maior incômodo, de perto essas coisas são horríveis. Eles têm olhos grandes e vermelhos, antenas saindo entre os olhos e uma boca saliente com labelo, 2 órgãos verticais separados semelhantes a lábios. Na verdade, eles compartilham 60% do DNA com os humanos. Portanto, se você conhece alguém que se parece com uma mosca, pode ser que tenha algum parentesco. They're a simpler version of us. Número 11. Tubarão ciclope albino. Alguns animais são tão feios que a sua existência é debatida. Muitos pensaram que era uma farsa quando as fotos surgiram pela primeira vez. E infelizmente não foi. Essas criaturas foram encontradas apenas algumas vezes. It has a rare defect called cyclopia. Em 2011, os pescadores do Mar de Cortes trouxeram um tubarão escuro em suas redes, apenas para descobrir essa coisa em seu ventre. É um bebê tubarão, mas não um igual aquele da música. O feto estava morto, mas provavelmente não teria sobrevivido na natureza. Scientists say it would have been unlikely to have survived and have ruled out pollution for the abnormality. Sofria de albinismo e ciclopia, ou seja, não tinha pigmento na pele e tinha apenas um olho. Com o tempo, alguns outros foram encontrados, embora sejam extremamente raros. É uma visão realmente horrível, como um Mike Wazowski em estado terminal. Número 10. Macaco narigudo. Uma tromba refere-se ao nariz alongado de um mamífero, como as trombas dos elefantes. Se o título de toda a sua espécie se refere a ele, então fica claro que é a coisa mais perceptível no seu rosto. The males have by far the biggest noses of any primate. O macaco narigudo é nativo da Ásia e é uma das maiores espécies de macaco. Os machos têm uma grande protuberância como nariz, que na verdade obscurece suas bocas. And a big nose generates big interest from the ladies. As fêmeas têm narizes menores, embora ainda maiores que a média. Os seus narizes ajudam nas chamadas, que saem como um som de buzina, o que não é surpreendente. Poderíamos fazer algumas comparações grosseiras com um probóscide alargada, mas vamos deixar isso para lá. Large nose resonates the warning call. Número 9. Aie-aie. O aie-aie é um lêmure nativo de Madagascar e é um animal noturno da família dos primatas. É também o maior do seu tipo e é, infelizmente, uma espécie em extinção. Local legends cast it as a demon.
Eles crescem até um comprimento de 60 centímetros e têm um dedo médio visivelmente mais longo, usado para cavar em troncos de árvores. Mas não espere ser desviado, pois ele também possui um dedo extra na forma de um pequeno polegar usado para segurar. O povo malgache os considera um mau presságio e os mata à primeira vista. Embora tenha uma carinha fofa, essas garras realmente criam uma imagem sinistra. Eles se parecem com mãos de uma criatura de filme de terror, envolvendo uma moldura de porta. E será que eles piscam? The ii has evolved to fill the niche occupied elsewhere by woodpeckers. Número 8. O sapo escavador mexicano. Esses sapos são chamados assim por seus comportamentos. Eles se enterram no subsolo e emergem apenas por um período muito curto de 1 a 3 dias de reprodução. Os machos irão emergir, inflar os seus corpos e produzir uma chamada de acasalamento, muito parecido com os humanos, de certa forma até. Quando dizemos inflar, queremos dizer inflar. Eles realmente parecem que podem explodir a qualquer momento, e a sua forma antes de inflar é realmente estranha e apresenta algumas marcas laranjas que lembram chamas em carros de brinquedo. Como eles só saem para procriar, nós realmente conseguimos vê-lo em suas estranhas formas de balão, e realmente parece que eles estão lutando para ficarem juntos. Número 7. Morcego ferradura. Realmente, as criaturas de pior aparência são aquelas pelas quais lutamos para encontrar as suas características faciais. Esses morcegos são realmente pequenos, com um comprimento máximo de 10 centímetros. Seus rostos são onde a parte feia entra. Morcegos ferradura têm folhas de raiz, que são saliências em ambos os lados dos seus narizes, cujas partes da frente se assemelham a ferraduras. Elas têm um propósito nas práticas de ecolocalização. Eles têm olhos muito pequenos, que são fortemente obstruídos por essas folhas. Morcegos ferradura também foram pesquisados recentemente como portadores de uma certa pandemia. Muito obrigada, morcego feio. Número 6. Aranha-lobo. Alguns de nós acham que todas as aranhas são horríveis, mas essa lista seria longa demais. As aranhas-lobo são nativas da maior parte do mundo em uma espécie ou outra. Seus tamanhos corporais típicos variam de 1 a 3,5 centímetros, excluindo as pernas. Eles têm 8 olhos dispostos em 3 fileiras aterrorizantes e excelente visão. Qualquer coisa com fileiras de olhos provavelmente não será bonita. 2 dos olhos são maiores, facilitando o contato visual ao mandá-los sair das nossas casas. E as fêmeas carregam seus sacos de ovos como pequenas e horríveis mochilas. Quando eclodem, eles carregam os filhotes de aranha nas costas, como pequenos táxis-aranha. Come on, kids, up you get. Número 5. Tamboril. Eles são aquele tipo de criatura hedionda do fundo do mar. Existem vários tipos diferentes, mas na verdade todos eles são perdedores em um concurso de beleza. Eles normalmente variam entre 2,5 e 17 centímetros de comprimento, mas alguns podem atingir até quase 1 metro. Eles têm bocas gigantescas com presas e a maioria das fêmeas tem um órgão conhecido como um ilício saindo das suas próprias testas, que serve como uma espécie de vara de pescar luminosa nas profundezas escuras do oceano. The light is a lure, wielded by our champion of the weird. É uma coisa boa que o tamboril de pior aparência viva longe das nossas vistas. Eles realmente são apenas grotescos. Número 4. Topeira de nariz estrelado. Como mencionado anteriormente, se você não consegue distinguir os traços faciais, o resultado não é bom. Essas topeiras receberam seus nomes de... parece óbvio. Is ringed by 22 elegant fleshy tentacles. Seus narizes assustadores são adornados com 25 mil órgãos de Eimer, que são seus únicos órgãos sensoriais. Eles são usados para se movimentar, pois as topeiras são cegas. Elas habitam áreas úmidas da América do Norte e comem presas muito pequenas. They are almost blind. So they navigate their world using their extraordinary nose. São excelentes caçadores e às vezes são considerados os comedores mais rápidos do mundo dos mamíferos. Claro, tudo isso é fascinante, mas olha para eles. Parece que os seus rostos explodiram de forma caricatural e os pedaços carnudos ficaram pendurados. You ever thought your nose was too big? Just remember... Stop that. Número 3. Lófios, também conhecido como tamboril. Estes são da mesma família que o tamboril mencionado antes. Onde o tamboril de profundidade raramente é visto, o Lófios é avistado com muito mais frequência, pois habita em águas rasas. No entanto, eles também são de variedade feia. Eles têm cabeças enormes, que são a parte mais proeminente dos seus corpos. A largura da boca se estende ao redor das suas cabeças e eles carregam uma infinidade de dentes pontiagudos e afiados. E as suas barbatanas ventrais e peitoriais são tão fortes que permitem que o tamboril caminhe pelo fundo do oceano, o que definitivamente prova que eles são realmente assustadores.
Eles se parecem com panelas velhas de ferro fundido com pequenos rostos sinistros. Número 2. Rato topeira pelado. O rato topeira pelado parece que a natureza cometeu um erro. Eles são, no entanto, uma grande fonte de pesquisa devido à sua resistência ao câncer, capacidade de privação de oxigênio e falta de receptores de dor. Eles são bem pequenos, sendo que o mais longo tem cerca de 10 centímetros. Eles têm olhos minúsculos, visão ruim, 4 dentes afiados usados para cavar e uma quase completa falta de pelo. The more senior members of the colony take the high road, while the juniors wriggle through underneath. Obviamente, a falta de pelo é o provável culpado que realmente torna essa criatura feia. Eles se parecem com uma seção removida de intestinos humanos ou uma tênia barriguda. Substitua a infestação de ratos pela infestação de rato topeira pelado. É um filme de terror. When it comes to food, everyone is equal. Antes de continuarmos, se você está gostando do nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Número 1. Peixe-bolha. Esse peixe realmente parece chateado por ser tão infeliz no departamento de aparência. Na verdade, a aparência inchada e gelatinosa dessa criatura marinha, de aparência melancólica, decorre da intervenção humana. Because of its interesting blob-like appearance, has been voted the ugliest animal on Earth. Quando os peixes são retirados do seu ambiente natural de alto mar, a descompressão afeta suas camadas externas, resultando na aparência derretida e inchada. No entanto, combinando um pouco com a sua aparência, eles são fisiologicamente preguiçosos. Eles não têm músculos, flutuam em vez de nadar e basicamente comem o que quer que passe na frente das suas bocas, perto do fundo do oceano. Então, é o sonho, não é? E aí, qual desses é o mais feio? Confira esse outro clipe recente do Watchmode Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.